E aí, bora conversar sobre uma coisa que pega pra todo mundo: dinheiro. A ideia aqui é a gente explorar alguns princípios que podem nos tirar daquele modo de sobrevivência, sabe? E nos levar para um lugar de mais tranquilidade, de providência. Vamos juntos nessa jornada? Ok, para começar, uma pergunta que vai direto na ferida. Imagina a cena. Alguém recebe R$ 1 milhão, hoje. Onde essa pessoa estaria daqui a 5 anos? A resposta para isso, na verdade, diz muito mais sobre a nossa mentalidade do que sobre o dinheiro em si. Porque o que a gente vê por aí é muita gente que ganha uma bolada e pouco tempo depois já perdeu tudo. O problema nunca foi a falta de dinheiro, e sim a falta de uma estrutura para cuidar dele. E aí que a gente se depara com dois caminhos, duas realidades bem diferentes. A grande verdade é que a maioria das pessoas vive no ciclo da sobrevivência. É a famosa corrida dos ratos, né? A gente trabalha o mês inteiro só para pagar as contas. O nosso objetivo aqui é entender como dar o salto para o ciclo da providência, onde a gente usa visão, usa estratégia para construir um futuro sólido e, o melhor de tudo, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Tá, mas e aí, como é que a gente faz essa virada de chave? E o segredo, olha só, não tá numa planilha super complexa ou no aplicativo da moda. Pelo menos, não para começar. Tá tudo aqui, ó, dentro da gente. A maneira como lidamos com a grana é só um espelho do nosso mundo interior. Pois é, e essa frase é que ela mata a charada. As conquistas que a gente vê do lado de fora, elas sempre começam com vitórias aqui dentro. É o tal do ser antes do ter. Funciona assim: antes de ter mais, a gente precisa ser alguém capaz de gerenciar mais. É sobre disciplina, visão, autocontrole. Tudo isso tem que vir primeiro. Sabe, a falta de dinheiro, a pobreza financeira, na real, é só a pontinha do iceberg. A raiz do problema mesmo é uma mentalidade de escassez que trava tudo, que paralisa o nosso propósito. E ela não aparece só na conta bancária, não. Ela se manifesta na falta de fé, no descontrole das emoções, na confusão mental. Só atacando essa raiz é que a gente consegue mudar os resultados. Ok, para a gente entender na prática como construir riqueza de verdade, vamos buscar inspiração numa das histórias de gestão mais antigas e poderosas que existem: a sabedoria de José, lá no Egito, e a lição das 7 vacas. A história é super conhecida, né? Mas a sacada por trás dela é simplesmente genial. O faraó sonha com 7 vacas gordas, que significavam anos de muita fartura, e logo depois com 7 vacas magras, que eram um sinal de uma crise pesada. A grande sacada de José foi entender uma coisa que vale para tudo na vida. A vida é feita de ciclos. Tem a fase boa, de abundância, e tem a fase ruim, de escassez. E trazendo para hoje, né? O que seriam essas vacas magras? Pode ser qualquer coisa: a perda de um emprego, uma crise na economia, um problema de saúde inesperado, uma despesa gigante que não estava nos planos. O problema, o grande erro que muita gente comete, é viver na época das vacas gordas como se aquilo nunca fosse acabar, gastando tudo que entra. E essa metáfora aqui é fantástica para entender isso. Pensa comigo. A renda que entra todo mês é como se fosse um rio, com a água sempre fluindo. Mas e quando vem a seca? Ou seja, uma crise? Se a gente não construir uma represa, que são as nossas economias, a nossa reserva, a água do rio simplesmente passa direto e a gente fica com sede bem na hora que mais precisa. Beleza, então a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente constrói essa tal represa? A estratégia que o José usou lá no Egito Antigo dá pra gente um número bem claro e uma direção precisa para começar hoje. Tá aí o número mágico: 20%. A sugestão de José foi guardar 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura. Isso não é só uma dica, é um princípio. E a chave aqui é que não é para guardar o que sobra no fim do mês. Não, é a primeira coisa a se fazer. Entrou o dinheiro, 20% já tem destino certo. É um princípio, sabe? Tem uma crença que atrapalha muita gente, né? Aquela ideia de que guardar dinheiro é falta de fé no futuro. Mas a sabedoria antiga mostra justamente o contrário. Poupar é um ato de prudência, de responsabilidade. É entender que a vida tem ciclos e se preparar para eles com inteligência, com estratégia. Então vamos traduzir isso para a prática, para o dia a dia. Primeiro passo, bem básico: quanto custa viver por mês? Com esse número na mão, a meta é construir uma reserva que cubra de 6 a 12 meses desse custo. Essa é a represa. É isso que garante que uma família não vai passar sede durante a seca. Depois que a gente entende o princípio das vacas e a estratégia dos 20%, o último passo é uma virada de chave na mentalidade. Uma mudança de identidade mesmo. É parar de se ver como vítima das circunstâncias e assumir o controle total, como CEO da própria vida. Essa frase aqui é perfeita para essa mentalidade.
É preciso encarar as finanças pessoais com a seriedade de um negócio. O orçamento de casa não é só uma lista de boletos para pagar. Pensa nele como o DRE, o fluxo de caixa, da empresa Sua Vida S.A. Sem capital de giro, que é a reserva estratégica, qualquer imprevisto pode levar essa empresa à falência. E chegamos no teste de fogo, o verdadeiro teste para quem quer governar a própria vida. A capacidade de dizer não para o impulso de compra, a disciplina para seguir o plano, tudo isso é treinamento. Pensa bem, se a gente não consegue governar o impulso de comprar uma coisinha ali, como vai estar pronto para governar coisas maiores, recursos de verdade? O autocontrole é a base de toda a prosperidade. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. A questão não é saber tudo de uma vez, mas sim dar o primeiro passo. Depois de tudo que a gente viu, desde a mentalidade até a estratégia dos 20%, qual é a primeiríssima, menor coisinha que dá para fazer hoje mesmo para começar a construir essa represa? É nessa decisão que a jornada da providência realmente começa.